E o sorriso E o sorriso, que aí já é o sorriso quadrado, é o sorriso Aí ela nervoso. falou assim, ai papai, não bate na mamãe. Aí eu achei se espantar assim, olhando pra mamãe. Aí ela falou, não, tia Carol, é que você é como se fosse minha segunda mãe. Nós brincávamos muito dentro do apartamento com eles, eles pegar a gente. Vejam agora que ela, percebam agora que ela está chorando, realmente aí já é um choro mais contundente, mais sentido. Quer dizer, e faz parte da própria psique feminina, a mulher ser mais sensível. E aí no momento que ela vai chorar, realmente não é um choro espetacular, mas ela chora, ela já o quê? Já tapa o olho, já é um choro que você vê mais verdade nesse choro. Foi o momento também mais comentado como verdadeiro pelos telespectadores, né? Isso, ela realmente, porque as pessoas intuitivamente conhecem linguagem não... Aí realmente ela chora, aí ela chora. Foi o momento que todo mundo falou. O resto é aquela coisa do choro sem hora. Que eu acho que ela colocou para fora toda a extensão do que eles estão vivendo. Não acho que ela tenha chorado pela menina, por nada. Acho que por eles mesmos tem que atravessar uma coisa como essa. E eu tenho até uma parte aqui, que tem algumas alunas que são, antes de começar a aula de linguagem não verbal, elas são pessoas que sabem intuitivamente. E você não precisa explicar que ela sabe tudo aquilo. Muitos policiais, promotores, juízes, naturalmente. Os juízes, então, de anos de corte, como o promotor de 900 júris, o doutor aqui, eles começam o quê? Sem estudar, sabe captar essas nuances e às vezes não sabem decodificar dessa maneira, mas eles sabem que existe intuitivamente, alguma coisa. Foi na realidade o que o doutor Calil e a doutora Renata, no dia dos fatos, nós pudemos ver o boletim, no boletim já coloca como averiguado. Por isso que não teria que ir para o DHPP. Já de cara, já colocaram averiguado. Por causa das contradições e também por causa dessa linguagem que o policial acaba sentindo, né? E tendo uma intuição diferenciada. Eu volto aqui já. Nós vamos continuar com o Paulo Sérgio Camargo aqui com a gente, fazendo essa leitura não verbal dos dois durante a entrevista, viu? Como vocês viram, como aparecem coisas, né? Impressionante. E vão aparecer mais ainda. E vão aparecer mais. Você está falando que mais no final tem uma coisa não, tem mais muito coisa, tem uma coisa flagrante muito mesmo, flagrante. né? A gente volta aqui daqui a pouquinho, deixa para a cozinha conversar com a Araci. Bom, vamos soltar então a parte final da entrevista do pai e da madrasta e aí nós vamos analisar aqui com o Jorge Lordello e com o Paulo Sérgio Camargo, que é o especialista em linguagem não verbal e que está analisando toda a entrevista do pai e da madrasta da Isabela com a gente. Indiciados pela morte dela, entendeu? Vocês são acusados provavelmente da morte da Isabela. É uma coisa muito difícil de entender isso, porque a gente não acredita. O laudo, quer dizer, aponta até sangue no carro de vocês. Quer dizer. Então, é uma coisa que... Eu fui a última pessoa a sair do carro. Enquanto ele subiu para deixar ela lá em cima, eu estava dentro do carro com o Pietro com ela dormindo. Ninguém tinha se machucado. As crianças estavam dormindo. Ninguém se machucou aqui em Guarulhos, na casa da minha mãe. Ninguém se machucou no caminho. Ninguém agrediu ninguém no caminho. Não aconteceu nada. Vocês não usaram fralda para limpar sangue? Não. Isso não existe. Isso não existe. Vocês não mataram a Isabela? Não. Não pode alguma, nunca. Nunca. Eu nunca levantei um dedo. Nós acabamos de ver aí o fiapo na camisa que eu havia falado antes, né? Pode prosseguir, por favor. Se quiser voltar ao fiapo, se tiver um tempinho, volta para mostrar a não concordância. Tá, a gente vai até o final e aí volta. Tudo. Quando a médica veio falando para mim que ela tinha falecido, que eu fui acompanhando, que a médica falou, olha, sua filha faleceu, aquilo para mim... tinha mais chão, não tinha mais nada, verdade. Veja que a boca não sabia, começa a mexer. É claro que um pai, quando aquilo para mim o mundo acabou. Sabe que a filha morreu, por mais... Sua filha faleceu para mim. Por mais frio que seja, ele tem essas reações. Tem buscar no apartamento. Eu queria ter morrido junto, entendeu? Aquela hora que ela não olha um momento para ele, a entrevista inteira, Sônia, é impressionante. Uma coisa assim teve um olhar, acabou nada. Com a nossa vida assim. Parece que a gente está vivendo um pesadelo. Como se ele não estivesse ao lado dela. Eu fiz uma promessa para ela em cima do caixãozinho dela que... Novamente o sorriso aí... quadrado, né? É, quadrado. Ficar sossegado enquanto não encontrar o assassino que fez isso com ela, que fez essa brutalidade com ela. Eu vendo ela ali sendo enterrada, as pessoas jogando areia em cima dela ali para mim. Aí novamente ele está tentando forçar o choro. Tempo no sábado
Que não sai, né? Não cai uma lágrima. Que não sai. Brincando, andando de moto, correndo, jogando bola, daqui a pouco as pessoas, ela tá no nível. Agora, a Ana Carolina, assim, já é o choro muito mais natural, um choro muito mais compulsivo. Foi. Não consigo entender. Foi uma coisa assim. Aí ela se emociona mesmo. Se emociona mesmo. Vai Que eu emocionar. prometi pra ela. E ele também não está mentindo, não. Minha tona. E eu não vou ficar sossegado enquanto não encontrar a pessoa que fez isso com ela. Nesse momento, ele deu uma olhada para a direita. Na hora que falou que ele não vai ficar sossegado, ele olha para cima e para a direita. Tem mais algum pedacinho depois para a gente ver? Nós vamos ver aí, enquanto o pessoal da nossa equipe vê lá para você, Paulo Sérgio. Eu vou dar um recadinho e depois nós vamos analisar tudo que você acabou de ver aí. Tá aí. Então agora nós vamos mostrar para você a última cena da entrevista e a gente passa para a análise aqui dos nossos convidados. Vamos lá. Vocês não mataram a Isabela? Não, em hipótese alguma, nunca. Nem levantamos um dedo pra ela. Eu nunca levantei um dedo, nunca falei nada, eu nunca nem gritei com ela. Isso que estão você falando, isso não é uma coisa que não existe, não tem. A Isabela era tudo na nossa vida, tudo. Tudo mesmo, tudo. Quando a médica veio falando pra mim que ela tinha falecido, que eu fui acompanhando, que a médica falou, olha, sua filha era exatamente esse o trecho. Esse trecho dá para perceber que eu acho que o som abaixou um pouco. O som abaixou Ele diz o seguinte, nós não fizemos nada. Isso. Ela diz, eu não fiz nada e reforça várias vezes, eu não fiz nada, e ele olha para ela com uma cara de desaprovação, de repreensão. Olha o que você está falando. Então aí existe aí eu não sou capaz de dizer, mas o jurista, o criminalista pode observar com muita profundidade que ela diz, eu não fiz nada, ele diz, nós não fizemos nada. Ela diz, nunca. Eu nunca levantei um dedo, eu nunca falei nada, eu nunca nem gritei com ela. Isso que estão você falando, isso não é uma coisa que não existe, não tem. E ele olha com uma cara de desaprovação para ela, de surpresa. Como é que você está me dizendo isso? Que a acusação é contra os dois. Que a acusação é contra a polícia indiciou duas pessoas, que na realidade ela chega e fala, eu não falo nós, não é no plural, é no singular. Ele fala nós. Ele fala nós e olha para ele ela olha para ela com uma cara de desaprovação. Olha o que você está falando. Aí é uma contradição. Como se ele tivesse sido pego de surpresa. Ele é espanto de surpresa. Então é o seguinte, é evidente que entre os dois aí existe uma contradição muito grande na qual os juristas, na minha parte, em termos de linguagem não verbal, eu observei a contradição. O conflito. Agora, o conflito e a cara de dele olhando, a face de desaprovação dele olhando para ela. Porque ela praticamente diz, como é, você está me entregando? Mais ou menos isso. Essa contradição é apontado pela polícia, é apontado pelo Ministério Público, tanto é que o Dr. Calixto pede, na realidade, que na reconstituição ele quer dirimir essas dúvidas, Sônia, porque é uma contradição. As assertivas dele são parecidas, são iguais. Só que em alguns pontos a contrariedade realmente chamou a atenção. Certo, eu queria agradecer muito ao Paulo Sérgio Camargo, grafólogo, especialista em linguagem não verbal, hoje aqui no nosso programa, dando essa aula de interpretação. Obrigada mesmo. Eu agradeço a vocês e só para a gente, que a linguagem não verbal eu falo assim, é uma coisa assim, mas na criminalística é uma coisa pesada, mas é uma coisa mais leve, usada por vendedores, psicólogos, psiquiatras, é uma coisa muito mais gostosa de se falar, embora nosso assunto aqui é um pouco pesado, mas eu agradeço a oportunidade de poder dirimir algumas dúvidas aí. Obrigada, Jorge Lordello, até a próxima. Obrigado.